Sejam todos bem-vindos a mais uma live e hoje vamos falar sobre desejo. Então, basicamente, eu vejo que muita gente tem um grande problema quando o assunto é desejo. É conseguir ter aquela chama, aquela força de vontade para desejar aquilo que realmente quer. Então, se você não tem desejo, não tem uma chama forte o suficiente para fazer com que você se acorde todos os dias pensando naquilo e trabalhando para transformar os seus pensamentos em realidade, isso não vai acontecer. Então você tem que ter um desejo muito forte. E é sobre isso que vamos falar hoje. Já vou colocar o Caio aqui na call e já está entrando aqui. Vou adicionar ele. Guardem aí. Ele entrar aí. Segura aí, pessoal, que tá entrando aqui. Só teve um probleminha aqui no link, ele já vai entrar. Mas é isso, pessoal. Olha, tá entrando aqui. Então, assim, pessoal, basicamente hoje nós vamos falar sobre isso, né? Sobre esse poder, o poder de ter um desejo muito forte, de ter realmente essa chama que faça você alcançar seus objetivos, certo? Então vamos lá. Acho que não está conseguindo participar, acho que está tendo um problema aqui. Aceitei aqui, vamos ver se vai. Está tendo um problema na call, acredito. Vamos lá. Convidar. Lá vai, convidei você aí, Caio. Olha aí se você consegue entrar. Bom, pessoal, se você está se perguntando hoje o motivo da gente estar fazendo uma live um pouco tarde, dessa vez, né? A gente costuma fazer de 8 horas da noite, todas as 8 horas da noite, porém hoje teve um imprevisto, vai ter um imprevisto, e a gente resolveu fazer um pouco mais cedo. Bom, Caio, vou fazer o seguinte, você está tendo algum problema, cara? Olha se você não está fazendo uma segunda call aí. Porque você tem que sair da sua call, tá? Se você estiver fazendo uma call no seu Instagram, não vai ter como a gente entrar. E aí, Isabelle, tudo bem? Olha aí se você consegue entrar aí. Já convidei, cara. Já convidei. Não pode participar. Tá dizendo que você não pode participar. Eu vou cancelar aqui a live. Eu vou cancelar aqui a live e começar de Fala, meu novo. Opa, deu certo. brother. Deu certo. Nossa, cara. Problemão, viu? Que dor de cabeça foi essa, cara, dessa vez? Tava tentando aqui várias vezes, não tava indo. Pronto, agora pelo jeito É o deu Instagram, é certo. assim mesmo, né? E aí, como É, é que cara, o tá? Instagram vive essas travadas aí. Vou ver aqui a câmera É como isso é que aí. tá. Vai dar certo. Tá top. Não empata, não. Nada para a prosperidade. É isso aí, irmão. Muito Vamos bom, hein? lá, vamos lá. E aí, como é que Bom, tá indo o seu dia? Como é que foi seu dia hoje? cara, hoje está sendo um dia maravilhoso, né? Maravilhoso. E logo, logo espero a gente estar implementando aquelas novas coisas que vamos fazer aí domingo. O pessoal não está sabendo aqui. Eu já preparei todas as lives, inclusive quem estiver assistindo isso aqui, tanto pela live ou estiver assistindo depois, essas lives que estão no Instagram a gente vai tirar e vai colocar no canal no YouTube que fica mais interessante. Não fica interessante ficar no perfil, mas lá no YouTube sim. Então, no meu link da bio, eu já coloquei lá no canal, inclusive. É isso Então, aí. Caio, vamos começar aqui em alguns segundos. Deixa eu só pegar aqui uma coisa. Cara, Tamo pois é, junto. cara. Teve esse imprevisto hoje, essa correria aí. Mandei uma mensagem um pouco para você um pouco cedo, uns 30 minutos antes, mas você estava, acho que, ocupado. É, hoje foi corrido aqui pra mim, viu? Ainda Foi. bem que eu A consegui Isabelle disse aí. o horário. Olha que coisa boa, cara. Foi aqui também o Pois Instagram é, tava dando umas bugadas aqui. Hoje o Instagram tá dando trabalho, viu? eu Para convidar aqui um trabalho para pessoal para entrar. entrar. Tive que sair do Instagram várias vezes para poder entrar. Sim, sim. Imagino, pô. Não, o Então, Instagram bacana. quando. Então, para o pessoal que já chegou aí,
a gente vai pedir para vocês compartilharem essa live para as pessoas Sim. que fazem sentido para vocês, para as pessoas que vocês querem transbordar esse tipo de conteúdo. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre desejos, apesar de desejos englobar vários outros pilares, o tema principal vai ser desejo. E nós não vamos introduzir um assunto de filósofo, nem de psicólogo, nem de psicanalista, mas nós vamos passar um pouco da nossa realidade, do que a gente vive, do que a gente aprendeu referente a esse tema desejos, que eu acho que a melhor forma da gente estar transbordando conteúdo é falar aquilo que a gente já passou e vem passando na nossa jornada. Então, vai ser um conteúdo bem autêntico e eu espero que vocês gostem, espero que vocês aprendam com todo esse conteúdo que a gente vai passar para vocês. Tá ok? Exatamente. Então vamos arrochar hoje com conteúdo top. Olha, pelo visto, Caio, eles não estão sabendo, mas a gente vai colocar uns cortes aí. Já testei aqui, os cortes estão muito bons. A gente precisa dar uma melhorada na qualidade, cara. Não está saindo uma qualidade muito boa, mas creio que logo, logo a gente vai estar melhorando isso aí. Domingo a gente acerta direito nesses pontos. Bom, parece que em relação à live, tá dando na hora de baixar o vídeo, inclusive. Já baixei do Instagram, já baixei, tá dando uma quebradazinha na qualidade. Mas isso aí a gente vai estar conversando direitinho quando for domingo. É bom a gente tirar o domingo, que fica mais interessante. Vamos lá. Basicamente, hoje, né, como eu falei no título, hoje vamos falar sobre desejo. E basicamente, eu falei lá no começo, vou dar uma resumida, que muita gente tem problemas em continuar no objetivo. Tem gente que se desmotiva fácil, tem gente que desiste no caminho, qualquer problema já está caindo fora. Então, tipo assim, esse tipo de pessoa aí não chega no objetivo por não ter um desejo tão forte. E quando não se tem um desejo tão forte, você permite que distrações entrem no seu caminho, você deixa com que coisas fúteis, fracas, atrapalhem seu objetivo. Então, em vez de você estar estudando, você vai lá dar uma fugida para mexer no Instagram, dar uma fugida para conversar com fulano de tal, vai jogar um videogame. Então, quando você não tem uma coisa muito bem alinhada, você fica fugindo. Então, acredito que o desejo, o poder do desejar, se você realmente tem um desejo intenso, faz com que você chegue lá mais fortemente, né? Mais rápido e de forma mais rápida mesmo, realmente mais rápida, porque quando você tem um desejo, essas coisas como, por exemplo, obstáculo, fica fácil, pô. Fica fácil porque você já não sente mais aquele será que eu não vou conseguir? Não, você sabe que existe uma semente de um benefício equivalente. Então, a primeira coisa aqui que a gente começar a falar é sobre desejo obsessivo. É isso. Eu acho que, assim, quando você finalizar, eu vou dar uma introdução aqui referente à minha opinião. Pronto, perfeito. Meu ponto de vista. Pronto, basicamente, mano, o desejo obsessivo para mim, do meu ponto de vista, o Thiago Fins já falou muitas vezes, eu peguei muito isso com ele. A questão de desejar ardentemente, de você acordar já pensando, eu vou fazer 1 milhão, eu tenho que trabalhar, eu estou trabalhando para fazer 1 milhão, estou chegando perto, eu estou indo buscar o meu 1 milhão. Repito muito isso, para mim mesmo. Eu estou indo buscar, eu não estou conquistando 1 milhão, eu estou indo buscar o que já é meu. Então, já é meu. Porque tudo aquilo que você diz, que você imagina, já é seu. Então, aí o desejo obsessivo é você desejar. Então, o Thiago Fins faz muito isso. É você ter essa obsessão. Você só pensar naquilo e tem gente que diz, você é muito obsessivo, você só pensa nisso. Mas o sucesso, ele é igual uma mulher ciumenta. Ele vai dizer assim para você, ou você fica comigo ou você fica com o fracasso. Não tem como ficar com os dois. Então, o sucesso, ele é muito ciumento. Eu acredito muito nisso. E o que é que você me diz, cara? Interessante que você já abordou a questão da obsessão, que é um dos pilares para você atingir os desejos positivos, que vão te levar para um próximo nível de sucesso. Porque nós também não podemos deixar de falar que os desejos, eles são principalmente instintivos. Eles são desejos que fazem parte do instinto natural do ser humano. Sim. Como se fosse aquele ser humano selvagem, que tem aquelas necessidades biológicas, como se alimentar, como o desejo de beber água, como o desejo de jogar um videogame, o desejo de você fazer prática sexual, né, com a sua esposa, ou até pessoas solteiras que estão viciadas e têm um transtorno por pornografia ou por sexo, né? A gente sabe que são desejos ruins, até os desejos, inclusive, de utilização de drogas, bebidas. Então, a gente precisa filtrar
quais são os desejos que de fato vão levar a gente para o próximo nível, para o nível do sucesso. E a gente também, quando vai falar de desejos, é impossível a gente não entender o que são vontades, né? Porque vontades e desejos são coisas diferentes. Nós precisamos entender que as vontades é toda aquela ação que a gente está pagando o preço para realizar os desejos. Porque muitas pessoas desejam ser ricas, muitas pessoas desejam ter um carrão, ter milhões na conta, mas não passa de um desejo. Mas quando você desperta aquela vontade de realizar aquele desejo começa a ser trilhado para concretização. Então, nós precisamos entender de alguns pilares que vai fazer com que os seus desejos se tornem realidade. Os desejos, inclusive, ele tem a influência de vários outros pilares. Eu poderia citar alguns aqui que vêm em mente, como um pilar de você ter competência para realizar tais desejos, porque os desejos eles vão necessitar de que você possua certas competências. Não adianta você querer ser uma pessoa foda na sua área se você não tem competência para isso. Então, você tem que buscar adquirir competências, você precisa ter aptidão para você realizar esses desejos, você precisa ter responsabilidade. Quantas pessoas não querem realizar desejos, têm a competência, têm a aptidão, mas é irresponsável. Não consegue trocar aquele momento de sono, aquele momento, tô com dor de cabeça, não vou fazer o que eu tenho que fazer. Tô com sono, não vou fazer o que eu preciso fazer. Eu vou fazer um favor para minha família, para o meu irmão, para minha mãe, para minha avó, mas eu vou deixar de lado os meus desejos. Então, as pessoas começam a sabotar o próprio desejo através de irresponsabilidade. Também a gente entende que você precisa de organização, porque quantas pessoas realmente são competentes, possuem aptidões, são pessoas responsáveis, mas não são nada organizados. Quando chega na frente do computador, tem 50 guias abertas, fúteis, desnecessárias, a mesa de trabalho do cara tá uma bagunça, o cara não entende nem as anotações que estão jogadas ali na mesa, o cara não tem organização no caderno dele, não tem a separação dos projetos por disciplinas, igual a gente tinha lá na faculdade, no ensino médio, separava as disciplinas do caderno. É tudo uma bagunça. Né? O cara não consegue ter uma organização ali, trabalhando cores de caneta. Essa cor de caneta eu vou abordar esse assunto, essa cor de outro. Tudo essa questão de organização, de você ter ali um checklist, ter aqueles bloquinhos ali com a colinha, que eu não sei o nome, tem um nome específico, para você grudar ali lembretes, para você amassar e jogar fora. Você colocar despertador no celular para despertar e te lembrar das tarefas que você precisa fazer. Então, assim, o desejo, ele carrega vários pilares para ser realizado. E aí eu falei alguns que veio em mente. Tem vários outros, né? Eu falei da competência, aptidão, responsabilidade, falei da organização e vem vários outros, de você cuidar da sua saúde. Qual é o tipo de alimento que você vem ingerindo? Tem pessoas que nem se alimentam direito. Como é que você vai ter uma cognição no lugar? Como é que você vai ter um nível de dopamina que vai alimentar a sua criatividade, a sua inteligência? A pessoa só consome açúcar, não come nutriente, é um cardápio pobre em nutriente. Então, até a questão de alimentação vai influenciar na realização dos seus desejos. O que você está ingerindo? Né? Inclusive, muitas pessoas hoje estão valorizando muito essa questão de alimentação, né? Que a gente o básico, né? Os grandes players. Certo. O básico, né, Caio? Porque se você não se alimenta do básico, você não cuida do seu corpo, como é que você quer chegar nos seus objetivos? Você não cuida, tem uma boa noite de sono, não descansa bem. Então, tudo isso prejudica, né? Prejudica até dar uma... O pessoal está falando aqui, ó. Vitor falou aqui, manda um abraço para Rondônia. Um abraço, meu querido Vitor. Um abraço para Rondônia e um abraço aí para Brasília também aí. Brasília é top, viu? Abraço para Rondônia, boa. Mas nessa questão, realmente, cara, tem que ser o básico, né? Se você não cuida dos pilares básicos, imagina o mais avançado. Então, se a pessoa não consegue nem fazer o básico, que é o feijão com arroz, como é que você vai fazer o avançado, cara?
tem que ter um negócio tipo assim, começa a pensar no básico. Peraí, minha estrutura está forte? Meus pilares estão fortes? Beleza, estão fortes. Então agora eu consigo agora construir um prédio. Mas não, o cara já quer fazer o prédio sem fazer o pilar, e vem tudo abaixo. Por que será que meu vem tudo abaixo? Porque, como foi que isso aconteceu? Aí vai ver a raiz do problema está lá, realmente na raiz, realmente na estrutura básica. O cara não tem organização, o cara é procrastinador, o cara não tem disciplina, o cara não tem, sabe? Então, tem pessoas que só vivem por motivação. Então, isso são coisas que prejudicam, né? São coisas que prejudicam. E tem uma coisa muito interessante que eu quero entrar aqui, eu vou citar aqui, você pode até falar. Você está morrendo. Então, tipo assim, tem muita gente que está morrendo por falta de desejo, por falta de tipo assim, não tem um desejo forte o suficiente e acaba se matando em porcarias, se envolvendo com pessoas que não vão levar a nada. Então, tudo, olha como isso é importante, olha como a mentalidade é importante. Então, tem pessoas que querem ficar ricas e não entendem essas coisas básicas. As pessoas de sucesso, e vamos repetir, e não é uma nem é duas, não, vão receber duas, três, quatro, cinco, seis. As pessoas de mentalidade, e tem que ter uma mentalidade de prosperidade, elas entendem do básico. Então, a partir de agora, você que está assistindo essa live aqui, escreve aí, a partir de agora, eu vou começar a fazer o básico. Coloca aí, digita aí, a partir de agora eu vou começar a fazer o básico. Tarará, tarará. Manda aqui para a gente saber se você realmente vai fazer a coisa acontecer. Então, uma coisa é dizer e uma coisa é fazer. Então, pode falar aí, o que é que você me diz, cara, sobre isso aí? É isso aí, eu acredito também que as pessoas estão morrendo porque os desejos estão sendo moldados por outras pessoas. É aquela história que eu sempre falo sobre a influência externa em cima dos nossos pensamentos, que foi a questão da live passada, a questão dos desejos, que é a live de hoje. As informações externas vêm bombardeando todos nós. Nós temos uma influência sobre os nossos desejos através de várias fontes de informações, como a mídia, como os filmes, como desde criança os desenhos animados, as novelas, a própria Rede Globo, para ser mais assertivo, que vem moldando a influência das pessoas que estão alienadas àquela bolha ali de Globo, né? Eu, pessoalmente, eu não assisto, vai fazer 10 anos, televisão aberta. Nem televisão eu assisto YouTube, assisto aulas, assisto aquilo que faça sentido para os meus objetivos. Então, para as pessoas aí que estão alienadas até hoje, estão aí assistindo novelas, assistindo filmes, você tem que ter cuidado com o tipo de arte que você vai consumir. Você tem que ter cuidado com os filmes que você vai consumir. Porque, por exemplo, a Netflix, você consegue adquirir conteúdos de valor dentro da Netflix. Eu consigo estudar na Netflix. Se você souber o conteúdo que você vai assistir, que você de fato quer aprender, você consegue. Pode ser uma minoria do conteúdo da Netflix? Sim, eu concordo que é uma minoria. Mas tem muito conteúdo de valor ali que dá para você aprender muito. Por exemplo, questão de pensamentos e desejos. E você, que com certeza que não está conseguindo realizar os seus desejos, deve estar passando por um momento de ansiedade, por alguma aflição, ou até mesmo depressão, que é um assunto que as pessoas pouco falam. Né? As pessoas, quando vai falar que está com depressão, falam que estou com ansiedade. Tem medo ou vergonha de falar que está com depressão. Então, eu sei que ansiedade é o começo, quadro vem crescendo muito. Esse quadro de depressão vem crescendo muito nos últimos tempos, né? Por influência até das redes sociais, da comparação da sua vida com outras pessoas, até por conta que as pessoas nas redes sociais querem mostrar só a parte boa da vida delas. E você quer se comparar e sempre achar que a sua vida é pior do que a de fulano e ciclano. E a depressão vem crescendo muito nos últimos tempos, né? Então, na Netflix tem lá meditação guiada. Eu não sou lá aquele cara que medita, que tem uma relação com meditação, mas acredito que a prática de mindfulness ajuda muito. Inclusive eu, em momentos que estou, às vezes, muito atordoado de informação, de inclusive tarefas, eu paro um pouco no meu dia, vou fazer um trabalho de respiração, vou pensar no que eu tenho que fazer,
paro ali quietinho, tiro todos os barulhos ao redor, coloco uma música de Mindfulness, que é um som especial que vai relaxar a sua mente, o seu consciente, Sim. e tento focar só em mim, tento focar ali só nos meus objetivos, nos meus projetos, nas tarefas que eu tenho que realizar naquele dia. E eu acho que a prática de Mindfulness vem crescendo e sendo adotada e aceita muito nos últimos tempos. Está ajudando muitas pessoas, inclusive, a sair daquela bagunça mental e organizar realmente o que precisa ser feito no hoje. Inclusive, falando de Mindfulness, falando de organização e falando sobre a sobrecarga que os dias de hoje estão trazendo para as pessoas querem realizar vários sonhos de uma vez e não sabem por onde começar. Eu recomendo fortemente, inclusive nem estava pensando nisso, mas acabou de vir na minha cabeça, mais uma vez mostrando que o livro Essencialismo, para você eliminar as distrações, para você eliminar as pessoas que não fazem sentido na sua vida, e para você, inclusive, adotar novas práticas, novas pessoas, vai te estimular a ter novos networks, a você, de fato, eliminar tudo aquilo que não faz sentido no seu dia, na sua rotina, no seu mês. Então, fica aí a dica para vocês, o essencialismo. As pessoas, inclusive, eu fui mostrar para um colega meu esse livro, e ele, cara, só eu ler a capa desse livro, eu nem preciso ler o livro. Essencialismo, aprendi que tem que ser essencial, nem preciso ler. Pessoas ignorantes, tá? Estou falando aqui de um perfil de pessoa ignorante. Tem pessoas que acham que ler o livro Essencialismo já entende o que é e não precisa ler o livro propriamente dito. E eu acredito que isso é uma ignorância, tá? Tem muita informação ali dentro que vai virar várias chaves na sua mente, tá? É um livro que fica aí. O livro, ele dá muito... E o livro, né, Caio, ele dá muitos exemplos práticos. Por exemplo, Napoleon Hill, no livro dele, gosto muito do livro dele, ele diz várias vezes, eu vou repetir várias vezes o tema, porque a gente só aprende as coisas através da repetição. E um livro, ele tem um dom, a capacidade incrível de fazer você ver várias histórias que vão moldando sua cabeça. Por exemplo, a gente não aceita uma coisa de uma hora para outra. Por exemplo, chega para você e digo, você pode ficar milionário pensando como milionário. Começa assim, isso é impossível. Aí ela começa a estudar e diz, talvez seja possível. Aí começa a repetir, eu acho que é possível. Aí vai aprofundando. Então, quanto mais vai repetindo, aquela coisa vai internalizando. Isso. Então, quanto mais aquela coisa vai internalizando, mais a pessoa vai acreditar que é possível. Então, aproveitando, você está aqui, já escreve aqui agora. Escreve aqui. Você, eu quero saber de você. Você é uma pessoa que acredita que pode chegar nos seus objetivos ou não? Diga assim. Se acredita, diga. Eu acredito que eu posso alcançar os meus objetivos. E se você for uma pessoa que não acredita, coloca assim. Eu não acredito, Lucas. Eu não acredito, Caio, que seja possível eu alcançar os meus objetivos. Então escreve aqui, coloca aqui para eu saber e a gente já ir te ajudando. E outra, quem está entrando aqui, se você tem uma dúvida sobre ter desejo, Lucas, como é que eu alimento esse meu desejo? Como é que eu faço para resolver isso? Coloca aqui na caixinha de perguntas para a gente conseguir estar ajudando você no final. Lá no final a gente vai estar respondendo todas as perguntas, tá bom? O que a gente não puder responder aqui, vamos responder no final. Olha, Isabelle colocou aí. Eu acredito que posso alcançar os meus objetivos. É esse pensamento aí. Parabéns. Escreve aí. E vamos para um tema que eu acho muito importante, Caio, que se chama... é sobre o ferro. O ferro mais forte é forjado no fogo mais quente. Então você percebe que tem gente que diz assim, Lucas, Caio, eu vim de uma situação tão ruim, minha família é pobre, as pessoas do meu ambiente são de mentalidade pobre, eu sou um pobre coitado, eu não vou ter sucesso. O que é que eu faço, cara? Como é que eu vou fazer para alcançar meu objetivo? Não é possível. Só que as pessoas não entendem que o ferro mais forte é forjado no fogo mais quente. Então, quanto mais quente é a situação, quanto mais problemas você tem para resolver, maior você fica. Então, tem pessoas que fogem dos problemas. Se você é um forjador de problemas, você inventa desculpas, não queira ter sucesso. Porque um campeão não se trata de um cara que vence toda a vida. É um cara que ele tem a mentalidade, ele entende isso, ele entende que todos os desafios vão transformar ele numa nova pessoa. E você tem que se transformar numa nova pessoa. Então, a partir de hoje, repita para você mesmo, eu vou me transformar em uma nova pessoa próspera e bem-sucedida. O que é que você me
diz, Caio? Concorda Sim, comigo com esse meu concordo ponto de demais. vista? O que é que você Inclusive diz pro pessoal aí? essa frase do ferro mais forte é forjado no fogo mais quente é uma frase de, de um ambiente militar, né? Eu acredito que todos os militares carregam essa frase, porque no campo de batalha, quando a gente está em treinamento, no campo, né, que é uma simulação de guerra que todos os militares passam, a gente escuta muito essa frase vindo dos mais antigos, né? Vendo a gente lá se Sim. ferrando, lá sofrendo, né, naquela simulação de guerra, e eles falam muito isso, que o fogo mais forte é forjado no fogo mais quente. E isso é para demonstrar que aquele sofrimento que a gente está passando vai tornar todos nós mais fortes, né? Todos os militares ali que estão sofrendo mais fortes. E eu concordo demais, inclusive, a maioria das pessoas que sofreram e construíram riquezas, né? Conquistaram riquezas, são pessoas que, de fato, vai manter essa riqueza durante um bom tempo da geração desses filhos, netos e etc. Porque tem uma frase, inclusive, se eu não me engano, ela é oriental, não vou saber qual é o país exato, que pessoas que trazem tempos bons formam homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Tempos difíceis geram homens fortes. E homens fortes trazem tempos bons. E aí esses tempos bons é um ciclo. Vai trazer pessoas fracas. Sim. Pessoas fracas trazem tempos difíceis trazem pessoas fortes e pessoas fortes. Por favor, leia aí, por gentileza. Vou ler aqui para você. Peguei aqui. Pegou, Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Então, ó, a coisa vai girando. Isso. Então, o que eu penso hoje? Eu penso que por mais que eu tenha vindo de tempos difíceis e tenha me tornado um homem forte, eu não quero gerar tempos fáceis para o meu filho. Eu quero gerar tempos difíceis para o meu filho, para ele entender o valor de cada centavo, de cada coisa, cada situação da vida, para que ele seja forte também. Então, os pais, você que é pai, você que tem um filho, você que é mãe, tem uma filha, tem um filho, você tem que gerar tempos difíceis para o seu filho, você tem que treiná-lo para o mundo. Você precisa treinar ele para o campo de batalha, que é a terra, que é o mundão lá fora. Que quando você se for, você entenda que o seu filho está formado. Ele é um general de fato, que vai conquistar a independência financeira dele, que ele vai estar forjado sobre toda essa maldade que o mundo possui e que você consiga treiná-lo com muita informação, muita sabedoria, muita inteligência, porque a missão de um pai e de uma mãe é isso, forjar o seu filho, parar de mimar a criança, sempre que a criança aprender a desenvolver uma tarefa, você que é mãe, você que é pai, eu falo isso com autoridade porque eu tenho um filho, eu sou pai, que você deixe o seu filho fazer. Se o seu filho já sabe amarrar o cadastro, deixa ele amarrar o cadastro. Se ele já sabe tomar banho, deixa ele tomar banho. Se ele já sabe escovar os dentes, deixa ele escovar os dentes. Estou falando de tarefa simples, mas é daí para frente, qualquer coisa. Se o seu filho tem a capacidade já de lavar uma louça, deixa ele lavar a louça. Ensina ele a melhor forma de lavar a louça. Mas para de mimar o seu filho. O meu filho, inclusive, eu faço ele sentir prazer nas tarefas que ele faz. Eu não deixo ele achar que aquilo ali é um peso, que é chato. Eu falo que ele está se divertindo fazendo aquilo ali. É uma brincadeira. É a forma dele se tornar um super-herói. Meu filho hoje tem 4 anos de idade, então ele ainda está nessa fase de herói, de acreditar em fantasias, né? Então a gente tem que respeitar a fase do nosso filho. Inclusive, é isso que eu faço todos os dias. E até heróis existem, né, Caio? Heróis existem, só não existe do jeito que a Marvel quer. Até agora não. Mas, assim, até agora não, quem sabe daqui a um tempo. Mas, pelo menos o Homem de Ferro eu acho possível. Então, tipo assim, nessa questão,
os heróis existem, né? Os heróis são aquelas pessoas que estão determinadas. Tem até um filme, né, que cita um negócio lá que diz: existem três tipos de pessoas. O pastor, existe o lobo, que é aquele que veio para atormentar as pessoas, para fazer o mal. Existem as ovelhas, que são aquelas que acreditam que o mal não existe e facilmente são iludidas, enganadas e levadas à morte. E existe o pastor, que é aquele que vem para proteger as ovelhas, defender elas se for possível, bater no lobo e botar ele para fora. Isso é muito interessante. Top. Né? Eu acho muito pastor, legal. Aqui o pastor Juliano. E aí, pastor Olha aí. Juliano, tudo bom? Seja bem-vindo à live. Fica à vontade aí. Hoje o tema da live é desejo. Nós estamos aqui falando sobre desejo. Fica à vontade. Convide ele aí, Caio. Espero que Convide ele aí, diga ele que se sinta à vontade. Se ele quiser postar trazer algum texto bíblico para complementar aqui, vai ser maravilhoso. Vai agregar mais ainda. Fica à vontade, pastor Juliano. Tamo junto, viu? Tem um carinho especial pelo senhor, viu? Então, muito bem. É isso. Porque a gente sabe que onde a mão de Deus é colocada, tudo prospera. Não existe rio, e vai ter pedras que irão se quebrar. Vai ter rios que irão se levantar. Irá mares que vão se abrir ao meio. Não existe nada que seja impossível para o Senhor, né? Então, onde tem Deus, onde Deus é citado, as coisas prosperam. É isso aí. Boa. Então, uma coisa bem interessante que eu ia falar para ti, Caio, é sobre a história do Thomas Edison e do sócio dele, né? Ed Burns, né? Ed C. Burns. Eu não sei direito esse nome dele, mas eu chamo de Burns. Fica mais fácil, Burns. Então, você já ouviu falar na história dele, do Thomas Edison e Ed Burns? Eu tenho um pouco de conhecimento referente à invenção da lâmpada, se eu não me engano, e sobre Nikola Tesla, né? Que, na minha visão, Nikola Tesla que é autor de todas essas invenções e ele meio que, por ser dono do capital invertido, ele tomou essas descobertas como dele, né? Mas eu acredito que até a descoberta da lâmpada foi de Nikola Tesla, só que Nikola Tesla era de um nível social financeiro baixo e ele dependia dos investimentos de Thomas, né? Então, ele não tinha muita mentalidade, né? Não tinha muita mentalidade, ele não tinha muita mentalidade de negócios. E aí o cara que não tem mentalidade de negócio pode ser um gênio, mas se não souber vender, tá lascado. Então, tá lascado. Tiago Finch até falou sobre isso. Thomas Edison, basicamente, na minha visão, tá? Com todo respeito à visão de cada um, mas ele meio que, roubou, mas ele tomou a ideia de Nikola Tesla para ele e foi reconhecido como autor da lâmpada. Mas, na minha visão, quem inventou a lâmpada foi Nikola Tesla, né? Isso é uma visão pessoal minha, pelos estudos que eu fiz. E é isso. O meu conhecimento de Thomas é esse. Exatamente, é verdade. E é uma coisa bem interessante que você disse aí, como você disse, né? Ele já teve, quer dizer, várias pessoas, ele foi esperto. Thomas Edison foi um cara esperto, um visionário. Então ele sabia ver as pessoas que tinham habilidades e chegava lá e pegava os projetos para ele. O cara aplicava muitas, ele é até citado 48 leis do poder, né? Por ser um dos caras que usou umas regras lá. Então é aquela coisa, né? Exatamente. E tem um cara que foi o único sócio dele, o único sócio que Thomas Edison teve, primeiro e único sócio dele, que foi o Ed Burns. Esse cara era um mulambo, né? Ninguém acreditava nele. Isso vai se complementar com o que a gente estava falando aqui, né? Do fogo mais forte, o ferro mais forte é forjado no fogo mais quente, né? Então ele sempre nunca desistiu. O Burns, ele era um cara muito maltrapilho, não tinha uma roupa boa para vestir, era um cara pobre mesmo, realmente pobre, mas tinha um sonho muito grande de ser sócio de Thomas Edison e conseguir seus objetivos, prosperar, fazer seu milhão, ficar milionário, bilionário. Nesse tempo, bilionário muito difícil, mas milionário e assim vai, né? Então, nessa questão, tem gente que diz, mas como é que foi que ele nunca desistiu? Eu acredito que ele nunca desistiu porque ele sempre soube o porquê ele queria aquilo. Então, tem muita gente que começa uma coisa, mas não sabe por que começou. Por exemplo, tem gente que tem vontade de aposentar os pais. E por que veio essa vontade? Por algum motivo. Talvez estejam passando necessidade em casa, talvez os pais sofram algum tipo de abuso assim no trabalho, por parte do patrão, chefe chato, ou ver sua família doente, ou se sente incapacitado de alguma forma, ou também deseja retribuir tudo aquilo que o pai ou a mãe fez, né? Então, assim,
é uma coisa que tem em mente. É o verdadeiro desejo, é você desejar, é ter uma necessidade. Quando você tem necessidade, quando você realmente tem uma dor, é mais fácil você chegar lá. Agora, quando você não tem uma dor, né, Caio? Quando o cara não tem uma dor, tipo assim, nasceu num berço de ouro, é por isso que o Finch até fala, o Thiago Finch uma vez falou, é muito mais prazeroso você nascer pobre e ficar rico. Não é nascer pobre e continuar pobre, é você saber que você começou pobre e ficou rico. É muito mais gostoso, você valoriza mais as coisas. É por isso que a dificuldade existe, Verdade. para fazer a gente valorizar nos tempos de glória. Porque se o cara não valoriza uma coisa básica, não valoriza nem um próprio celular, imagina esse cara tendo uma Lamborghini, imagina esse cara tendo uma mansão, o lixo que vai ser o desastre. Exato. Então já começa por aí. É isso, concordo. Inclusive, a questão dos desejos, você tem que ter uma motivação para que as adversidades não sejam maior do que esse motivo de você ter sucesso. Porque na caminhada, você vai ter adversidades, que é momentos difíceis. É aquele Sim. momento que as suas expectativas, mediante ao resultado que você quer ter, não vai te atender. E você precisa ser forte, você precisa ser firme e lembrar de todos os motivos que te levam a ter sucesso. Que esses motivos sejam maior do que esses momentos de frustração, esses momentos de adversidade, esses momentos que você não está com aquela energia, com aquela dopamina muito alta, está desanimado, e que você lembre todos os dias dos motivos. Que a Sim. motivação é, de fato, os motivos que você tem para se motivar a seguir em frente. E uma coisa que eu venho, eu até falo para meus amigos, né? Para a gente parar de não se alimentar só de motivação, mas de conteúdo ativacional, que é um pouco diferente de conteúdo motivacional. O motivacional, ele passa. O conteúdo motivacional geralmente gera picos de dopamina, de que você acredita que pode, mas ele cai. O conteúdo ativacional, ele é um conteúdo que sempre que você olhar para ele, sempre que você lembrar dele, você vai estar ativo para de fato fazer aquilo. Então, Sim. tem até uma teoria de que fala que os livros de autoajuda, eles são só livros que vão te estimular a ter picos de dopamina, acreditar que você é um herói depois que você lê o livro, e ao passar de uma semana você esquece toda aquela motivação, por ser algo passageiro, a motivação, e você deixa cair o nível de dopamina por não se alimentar mais do livro, e você Sim. começa a procrastinar e voltar para os hábitos antigos. Então, o que de fato Sim. vai te levar a ter comportamentos constantes, tornando esses comportamentos hábitos que vão se tornar naturais em toda a sua vida, são conteúdos ativacionais. Por isso que nos conteúdos Sim. ativacionais, eu gosto de usar muito os pilares das razões que te levam a realizar todos esses sonhos, que são Sim. os desejos que você busca, né? Então, no meu caso, pessoalmente, eu tenho um filho. Eu pretendo oferecer uma vida extraordinária para o meu filho. Eu pretendo realizar vários sonhos. Eu tenho a minha esposa, que eu pretendo realizar vários sonhos da vida dela também. Eu tenho Sim. ambição, muita vontade de conhecer outros lugares. Então, os desejos e as vontades, que são coisas diferentes, quando a gente fala de desejo, a gente fala de necessidades carnais e instintivas, que são o desejo, no caso de você comer, beber, acasalar, como um professor meu ensinava, ele não falava a palavra relação sexual, ele falava acasalar, para ficar educado. Sim. Aquela questão de prática sexual, uso de estimulantes, como bebida alcoólica, drogas. Então, você tem que saber quais são as vontades que você precisa atingir, desenvolver, praticar de fato, para você não obedecer somente os desejos, porque os desejos eles são enganosos. Ele pode te Uhum. enganar, porque você muitas vezes tem um desejo, desejos ruins no caso, esse de você utilizar drogas, beber, vontade Uhum. de matar alguém no trânsito que te xingou,
vontades de realizar desejos ruins. Então, é aí onde vem o filtro. Inclusive, lembrando aqui da minha época de faculdade, de uma disciplina que eu tive, que era Psicologia do Desenvolvimento, a gente estudou muito Freud, né? E não lembrando muito dos conteúdos de Freud, que Freud se inspirava muito em Nietzsche e Schopenhauer, alguma coisa assim, se eu não me engano. Schopenhauer. Ele trazia a teoria de separar a questão da sua psicanálise, que você tem o id, você tem o ego e o superego. O id é essa parte instintiva dos desejos, os desejos carnais, os desejos naturais e instintivos que você tem, de você querer comer, de você querer beber, de você querer caçar. E a vontade, que é o pensamento racional com a razão que você tem de buscar realizar os desejos, no caso vontade e desejo são coisas diferentes, a vontade vem mais da razão, vem mais da sua característica como ser humano de raciocinar. Então, ela é enquadrada na questão do ego. Então, o ego, meio que ele vai filtrar o que o id, que é a parte natural, quer, para a parte que você tem de super-razão, que é o superego. Então, são 3 categorias. É o id, é o ego e o superego. O superego é onde carrega... Interessante. O superego é onde carrega as suas razões culturais e o que veio dos seus pais, o que você aprendeu na sua sociedade que você mora. As pessoas, por exemplo, que nascem na favela, onde tem muita criminalidade, elas tendem a seguir aquela cultura. A cultura dos pais. Se o pai é médico, o pai é policial, o filho tende a seguir essa cultura familiar. Então, ela está toda enquadrada no superego. O ego, ele vai filtrar a parte instintiva, que é a parte do seu... Eu poderia dizer até que são características selvagens. Características que nós, seres humanos, temos, que são características animais. São as características irracionais, eu poderia dizer. E aqui, nessa característica irracional, está enquadrado os desejos. Então, se você for agir somente com os desejos, que é com o seu id, é prejudicial. Então, é para isso que tem o ego, que vai filtrar o que o id quer e o que o superego aprendeu durante todo esse tempo. Sim. Então, aqui no ego é onde você forja a sua personalidade, as suas crenças, os seus valores. Se de fato você quer seguir o que você aprendeu com os seus pais, com a sua cultura, com a família que você vive, ou o ambiente que você nasceu, e aqui é onde você vai trabalhando os seus novos ideais, os seus novos princípios, os seus novos valores. Então, quando a gente fala de desejo, a gente tem que lembrar dessa questão de vontade de realizar esses desejos. E quais desejos são esses? São desejos ruins ou são desejos bons? São desejos que vão nos levar para o próximo nível, o nível de prosperidade e sucesso que a gente tanto almeja alcançar, ou são vontades que vão realizar desejos que vai nos distanciar desse sucesso e dessa prosperidade. Então, é aí onde você filtra toda essa questão de desejo, desejos carnais, desejos espirituais, desejos sociais, desejos pessoais, em questão de você ser uma pessoa bem influente na sociedade, você deseja... Porque nada fica de graça, né, Caio? Nenhum pensamento mora de graça no nossa cabeça. Então, tipo assim, tem gente que acha, mas eu vou ali final de semana, eu vou só sair uma vez, isso aqui não faz mal, né? Eu vou fazer isso aqui uma vez, fazer 2. Só que aí onde é que está o problema? Nada mora de graça. Então, se um pensamento que você tem na sua cabeça não está fazendo você prosperar, então ele está sendo um inquilino, está sendo o seu madruga na sua vida. Então, quando você tem um seu madruga morando dentro da sua cabeça, ou melhor, vários seu madrugas, múltiplos seu madrugas, você não prospera, você fica travado. E aí fica aquele bloqueio, aquela pedra, vai juntando um saco cheio de pedra que você vai carregando e vai te impedindo, você vai dando passos lentos porque aquilo está te puxando. Então, quanto
os hábitos, eles, é uma coisa que Napoleão Hill fala, não é? Bob Proctor fala mais sobre isso, que é sobre a questão de você não deixar o paradigma te controlar. O paradigma ele é criado através de vários hábitos, né? Então, se você tem vários hábitos negativos, preguiça, procrastinação, tem um paradigma negativo que quer arrastar você para o fracasso. Mas aí você vai substituindo isso à medida que você vai colocando novos hábitos. Então, nenhum pensamento mora de graça na nossa cabeça, de nenhuma forma. E a última coisa, o último ponto que eu quero ressaltar é a história do McDonald's. Muita gente nunca ouviu falar, mas tem um filme muito bom que sobre desejo, esse filme é perfeito. Então, no momento, eu não sei se tem como fixar aqui, mas quando... Deixa eu ver aqui, se eu ver que tem como fixar. Eu vou adicionar aqui a Isabelle como moderador aqui rapidinho, para ver se ela consegue aí. Mas, basicamente, tem uma coisa muito foda, que é esse filme chamado A Em Busca do Poder, Fome de Poder, que é o filme do McDonald's. Se eu confirmar aqui... É Fome de Poder mesmo. Enquanto... É um filme que, inclusive, me influenciou muito na minha jornada de empreendedora no mundo de hamburgueria, no mundo de lanchonete, fast food. Eu, inclusive, assisti inúmeras vezes esse filme. É um filme assim que eu vibrava demais assistindo ele. Inclusive em toda a linha de produção e rapidez que o McDonald's adotou, né? Sempre que tinha um empecilho na esteira de produção de produtos da lanchonete McDonald's, ele otimizava essa operação. Era incrível. Questão de batata frita, o hambúrguer já está pré-feito. A questão de como preparar esse hambúrguer, ele trocava o forno várias vezes, a máquina de sorvete, ele trocava inúmeras vezes para poder otimizar aquela operação. E era muito motivador, muito inspirante. Você vê que ele sofre muitos fracassos, né, Caio? Ele sofre muitos fracassos. E no meio desses fracassos, ele continua. E aí chega um ponto, cara, que eu fico observando a vida daquele cara e eu digo assim, cara, se um cara desse conseguiu fazer isso, esse cara não é melhor do que eu, poxa. Esse cara não é melhor do que você que está assistindo aqui, não, cara. Quem assistiu esse filme, Fome de Poder, que é o filme do McDonald's, esse filme você vai ver como ele é um cara normal, mas um cara que tem uma ambição muito forte. Ele dormia escutando áudios, fazendo autossugestão. Ele ficava imaginando, ficava vendo conteúdos. Como, por exemplo, você falou sobre motivação. Se você viver só no conteúdo motivacional, você não vai fazer nada na vida. Mas se você entende que a motivação é um complemento, você prospera. Então ele botava o quê? Motivação e ficava escutando. Um vencedor, o disco dizia mais ou menos assim. Um vencedor, o cara que vence é aquele que você é o que você escuta todos os dias. O que você escuta o dia todo. Então você passa o dia todo ingerindo bobagens, vendo TikTok, vendo coisas negativas. Tem que assistir, pelo amor de Deus, tem que assistir a Felipe Neto. Você não é que o cara tira essa noção desse tipo de Felipe Neto. Então, tipo assim, se você assiste esse tipo de conteúdo, você vai enchendo sua cabeça de coisas negativas. E aí você se torna o quê? A soma dos seus pensamentos. Porque você não é nada mais do que a soma dos seus pensamentos. Então, esse aí é um insight muito interessante. Então, quem já tiver por aí, já repita. Eu não sou nada mais que a soma dos meus pensamentos. Ou até escreve também. Repete aí. Eu não sou nada mais que a soma dos meus pensamentos. Então, a partir de hoje, você mude seus pensamentos. Você já viu a importância dos pensamentos? Assista esse filme, Fome do Poder, para você entender mais ainda do que eu e o Caio estamos falando aqui. Que é importante você colocar em prática e ver a coisa real, como funciona. E aí, Caio, o que é que você me diz? Concorda? Cara, ótima colocação que você fez desse filme. É um filme assim que foi inspiração, até hoje para mim. Eu só vou ser sincero, referente à questão do modelo de negócio, que é a lanchonete, a hamburgueria, sobre a questão, mais uma vez, eu sempre vou repetir essa parte de escalável e escalonável. Eu não consigo fugir disso quando a gente vai falar de um assunto de empreendedorismo e modelos de negócio. O modelo de negócio de uma lanchonete hoje é um modelo escalonável. Ele necessita de infraestrutura. Ele necessita de que você contrate novos funcionários, que você compre equipamentos, que você abra a loja seja lá de 6 às meia-noite, independente da loja, tem loja que vai abrir de 8 às 7 da noite, você precisa estar com a loja aberta, você precisa pagar aluguel, você precisa pagar água,
você precisa pagar energia, funcionário, gerente, manter a infraestrutura, que é todo aquele ecossistema ali funcionando, estoque, precisa estar com estoque em dias. Então, quando eu conheci um modelo de negócio escalável, que é um modelo de negócio que eu consigo alavancar os meus resultados sem depender de infraestrutura, eu não consigo enxergar mais um modelo escalonável, que é o modelo, no caso do exemplo de lanchonete, de hamburgueria. Então, atualmente, você hoje que está no mundo do digital, ou às vezes não está inserido ainda no mundo digital, eu recomendo que você se insira o mais rápido possível, porque é o futuro, é o presente, é o agora. Você precisa aprender a lidar com o mercado digital. Você precisa aprender a fazer vendas online. Você precisa entender esse jogo. Senão você vai ser engolido, você vai ficar para trás. Se você tem um modelo de negócio hoje que ele é físico, ele é um modelo escalonável, que necessita de infraestrutura, e você não está migrando para o digital, não está conseguindo migrar a sua operação para fazer vendas online nas redes sociais, através de tráfego pago, através de tráfego midiático. No caso, quando eu falo midiático, eu falo sobre tráfego orgânico com blogueiras, influencers, etc. Você está ficando para trás. Você vai ser engolido pelas pessoas que estão instaladas agora nesse novo sistema. E ó, isso não é agora, isso já aconteceu e veio explodindo muito mais lá na pandemia. Isso aqui é só uma consequência do que aconteceu na pandemia. Quem na pandemia não entrou no digital, faliu, ficou no negativo, ficou devendo, fechou empresa, fechou loja, fechou tudo. Hoje são pessoas que tinham uma vida boa e agora está trabalhando de CLT para outra empresa que não deixou de estar presente no digital. Então imagina, o cara tinha uma empresa, faliu a empresa e hoje trabalha de CLT para uma pessoa que na época migrou para o digital e está pagando o salário desse cara que perdeu a empresa. Então essa é a realidade. Você que não está fazendo vendas online, você que não está investindo no digital, você que não está entendendo esse novo jogo, que não é novo, tá? Eu falo novo jogo, mas ele já está passando muito tempo, você já está atrasado, já era para estar dentro do digital. Eu atualmente não preciso da minha imagem para vender. Eu vendo produtos no marketing direto que não necessita da minha imagem, do meu rosto para vender. Eu vendo infoprodutos. E eu recomendo você a entrar em qualquer área de atuação do digital, a que você tiver uma afinidade maior. Seja ela dropship, encapsulado, infoproduto, venda de algum curso de alguém que você tem afinidade. No caso, PLR também, né? No caso, no PLR que eu vejo hoje, eu vejo o PLR hoje, que é você ter uma licença dos direitos autorais de outra pessoa, como o mercado de lançamentos. Tá? Eu não vejo o PLR mais como aqueles e-books que as pessoas costumam vender como PLR. Para mim, PLR hoje é você lançar um expert, um especialista, mas pegar todo o direito autoral daquele produto para você, pagando apenas uma vez esse especialista, para ele não ter nenhuma relação com os ganhos desse produto. Isso seria um PLR, na sua origem da palavra, mais fiel. Porque esses PLRs que tem por aí, que são e-books, são PLRs que de fato não é PLR. É produto que a pessoa faz no chat GPT, cria um autor ou um médico ou um expert fictício e te vende esse e-book como se fosse o direito autoral de alguém que nem existe. Então, e que nem vende muito mais, né? Não vende muito mais porque tem que ser uma oferta muito forte e não tem uma imagem de uma pessoa por detrás. E quando não tem uma imagem de uma pessoa por detrás, as pessoas ficam realmente muito desconfortáveis, desconfiadas também de comprar aquilo, né? Porque elas ficam pensando, poxa, esse cara tá fazendo isso aqui, mas o que esse cara tá querendo fazer com isso aqui? Aí então, as pessoas tocando nesse assunto, principalmente no Brasil hoje, as pessoas não estão conseguindo mais comprar, ou grande parte do público do digital não está conseguindo mais comprar produtos, infoprodutos que não contenham um rosto por trás. Então, o que as pessoas
pessoas estão fazendo no Brasil para produtos do Brasil? Estão contratando atores, né? Porque na própria Rede Globo, você sabe que as propagandas ali que passa, ou seja, na emissora que for, por exemplo, propaganda da Coca-Cola, da Colgate, vamos falar de nichos que contenham profissionais da área da saúde. Aqueles profissionais que aparecem em propagandas não é médico, não é enfermeiro, não é nada. Eles são atores. Então não tem nada de errado, inclusive a lei protege do país, a lei do Brasil protege as pessoas de permitir que você use atores para representar marcas. Então se você tem uma marca que tem alguma influência na área da saúde, por exemplo, e você contratar um ator para representar aquela marca, não tem problema nenhum, porque a própria lei do país te permite fazer isso. O mercado de artes cênicas tem vários respaldos para poder ter esse tipo de atividade como legal, né? Como a prática de uso de atores. Então, tem várias questões nesse mercado aí. Inclusive, as pessoas que tiverem dúvidas sobre o mercado digital, quiser me chamar no direct para tirar qualquer tipo de dúvida, eu estou à disposição aí para poder estar ajudando as pessoas que querem entrar no mercado digital, que querem aprender mais sobre esse mercado. Eu estou à disposição, é só me chamar no direct. Infelizmente, a minha mentoria está com vagas fechadas agora, não tenho previsão de abrir, mas eu estou respondendo todo mundo no direct que precisa. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar e agora eu estou focando nos meus mentorados, não estou abrindo vagas agora, porque eu não dependo disso, né? Não dependo de venda de mentoria. Eu faço isso porque eu gosto de ensinar. É uma aptidão que eu tenho, é algo que eu gosto muito, de transbordar o meu conhecimento e a minha expertise para outras pessoas. Mas ajudar ali no direct, não tenho problema nenhum com isso, pode ir lá tirar suas dúvidas. E é isso. A pessoa hoje tem uma... Certo, pode falar. Sinta-se à vontade, pessoal. Quem estiver por aqui, quando a gente finalizar essa live, quero fazer apenas um pequeno trecho, que é sobre algumas perguntas básicas. A gente não tem muitas perguntas hoje, eu acho que foi muito respondido. E teve um pessoal que comenta aqui, eu digo, olha, coloca na caixinha, e comentando aqui vai subir o comentário lá para cima. E aí eu não vou descer tudo isso aqui para chegar até lá no final para encontrar a pergunta. Então, assim, a notificação tem que subir tudo. Então a pessoa já manda, e na próxima vez, você que está vendo essa live aqui, está assistindo, quer mandar uma dúvida, não escreve aqui no chat. Tem tipo uma opção aí, você pode procurar, vai ter uma opção de mandar uma pergunta, e essa pergunta fica aqui disponível para a gente. É só clicar no ícone e está aqui todas as perguntas que o pessoal fez. Então você já manda por aqui. E basicamente é uma pergunta rápida, que eu acho que vai ser bem rápido, que a Isabela fez, que é como ter bons desejos. Olha, como é que ter bons desejos? Primeiramente, você tem um propósito, né? Você tem um propósito de alcançar tal objetivo. Para ter bons desejos, eu acredito que tudo começa pela necessidade que você tem ali naquele momento, certo? Por exemplo, para pensar. Um desejo bom, eu vou dar um exemplo. Existem dois tipos de desejos, desejos negativos e desejos bons. Para você alcançar, você buscar desejos bons, ter bons desejos, você tem que ter também, como eu falei, a falta de alguma coisa, como, por exemplo, eu citei, aposentar os pais, tem muita gente que não tem uma boa, vê a família numa situação ruim. Então, um bom desejo seria o quê? Para você, poderia ser ajudar seus pais. Um bom desejo para outra pessoa é ter uma liberdade financeira. Liberdade financeira é um bom desejo para todo mundo. Todo mundo deve ter liberdade financeira. Liberdade geográfica já é um pouco mais complicado, que é além de liberdade financeira. Quem já atingiu a liberdade financeira e agora tem uma liberdade geográfica de trabalhar em qualquer canto do mundo, viajando o mundo e sendo livre igual um passarinho. Então, basicamente, eu acho que os desejos bons vêm disso. Só você pode saber qual é o seu melhor desejo. Mas, não sei qual é o desejo que eu tenho agora no momento. Então, começa a pensar em duas coisas. Liberdade financeira e geográfica. Pensa nesses dois, ou sua família. 3 tipos de desejo. Ajudar a sua família, que você deve isso a seus pais, você deve isso à família. Outro também é você cumprir a vontade do Senhor, que é ajudar outras pessoas. Porque ajudar outras pessoas faz com que você se torne uma pessoa melhor. Mas não para se exibir, mas sim para realmente ter um propósito, fazer alguma diferença no mundo. Não chegar aqui para ser qualquer um. Então, esses são desejos bons. Eu acredito que eu consegui responder essa pergunta aí. O que é que você acha, Caio? Tudo ok mesmo?
acrescentar alguns pontos de vista também, na questão de Pode você acrescentar. entender o que são desejos bons, é aquele que vai te levar para o próximo nível. É aquele que você entende que vai te levar à prosperidade. Prosperar é crescer. Para quem não entende, a raiz da palavra prosperar vem de produtividade. A diferença da palavra pobreza, as pessoas tendem a entender que são pessoas que não têm dinheiro. Mas pobreza, na raiz da palavra, significa improdutividade. Então, as Sim. pessoas que são improdutivas, elas são pobres por falta de produtividade. As pessoas que são prósperas são produtivas. Então, você ser próspero é você ser produtivo. Quando eu falo eu vou prosperar, você pode prosperar da hora que você acorda até o horário do almoço, você prosperou. Se você cresceu e produziu, você está prosperando. Você prospera em vários picos durante o dia de prosperidade. Então, da hora que você acorda até a hora de dormir, tem hora que eu tô aqui, que eu vou tomar um café da manhã, eu termino o café da manhã, eu falo, prosperei depois de tomar esse café da manhã. Café da Você manhã top, prosperou. sacou? Eu tô me nutrindo, vou pra academia, prosperei. Eu treinei. Eu termino aqui um projeto no computador, prosperei. Terminei Isso, esse projeto. Tô indo pro próximo nível. Então, quando você está exatamente. produzindo, você está sendo uma pessoa próspera. Então, eu prospero durante o meu dia o tempo inteiro. Em hora eu estou prosperando. Então, a prosperidade ela é Exatamente. constante, ela é frequente. Em tudo, E tudo que você faz, né? Você prospera em tudo que todos os você lados, faz, né, cara? você está prosperando, todo tipo de produtividade. Agora, o Seja pobre, ele é correr, pobre porque ele não produz. O que o pobre está fazendo para ser pobre e ser improdutivo? Está assistindo só Big Brother consumir. Brasil, está assistindo novela, está assistindo Netflix ali que não serve para nada, está conversando, fofocando com o vizinho, não está Falando lendo mal livro, está dos querendo outros. ficar ouvindo música o dia todo, que não vai te levar a lugar nenhum, vai te iludir, está se alienando dentro de bolhas ali de outras pessoas que são improdutivas. Então você está se conectando com outros improdutivos. Isso é ser pobre. Por isso que o pobre continua pobre, porque ele está continuando sem produzir. E quando Porque o pobre é cercado de você, pobrezas, em todos os lados. O em pobre todos os sempre está lados, o pobre é rodeado de pobreza. Em cercado de todas as pobreza. áreas, mental, espiritual. Você pode ver que um Exato. pobre, eu tenho até um trecho Não é aqui do dinheiro, Mais tá, Esperto pessoal? que o Diabo. Até o Uhum. Mais Esperto que o Diabo, como é, Caio? É o que, Caio? Você tinha falado? Não entendi. Não, eu estou falando que pobreza não se refere só a dinheiro. Pobreza é um Sim, estado de produtividade. é um estado. Pobreza não é um. Ah, eu sou pobre. Não. Você está pobre. Você está pobre por Isso. alguma coisa. Você não é pobre. Você não nasceu. Ah, você nasceu pobre. Não, você não nasceu pobre. Você já nasceu rico. É você que não entende a riqueza. Isso. Então, eu nasci pobre. Você nasceu pobre. Não existe isso. Você está pobre. Você já nasceu num ambiente de pobreza, de pessoa de mentalidade pobre, cercado pela pobreza. Então, Isso. você tem que se distanciar. Mas como é que eu me distancio da pobreza? Primeiro, como é que você vai saber o que são coisas de pobre e coisas de rico? Você observa, riqueza não vem de dinheiro. As pessoas, primeiro pensamento de pobre é achar que riqueza é relacionada a dinheiro. É. Já vem a diferença. O Tá. rico vê a riqueza como abundância. O pobre vê a riqueza como dinheiro. Dinheiro é papel, papel. Dinheiro é Exatamente. papel. Ó, lá, só um trechinho. Lá no Jardim do Éden, focando um pouco aqui na parte espiritual. Eu não gosto de falar Sim. religiosa porque eu sou anti-religiosidade. Outra Anti-religiosidade. prosperidade, outro canal. A religião ela veio para religar. E todos nós sabemos que Cristo veio para fazer essa ligação sem precisar da religião. Então, quando as pessoas falam de religião, eu não gosto muito de citar religiosidade, eu gosto de falar espiritualidade. Tá? Quando vocês me pegar falando de espiritualidade, vocês não vão ver eu falar de religião. Tá? Então, falando da parte espiritual, no jardim não existia dinheiro, não existia papel. Na pré-história, não existia, como o próprio Lucas falou, é papel. Dinheiro é papel. Riqueza não é dinheiro. A natureza ela é rica. As águas, os rios, as árvores, os frutos, os pássaros, o céu, tudo isso é riqueza. Os nossos recursos, enxergar, escutar,
nossas mãos, nossos membros, nossa inteligência, tudo isso é riqueza. E a riqueza, ela estava sempre presente no jardim, é presente até hoje na natureza. Se você olhar para a natureza e ficar só parando para desfrutar e admirar a natureza, você vai ver a riqueza que é a natureza. É um ciclo que Exatamente. se retroalimenta. E as pessoas E ele está em todos tendem os a cantos, né? entender que a riqueza é dinheiro, mas não é. O É dinheiro interessante que as pessoas não vê, né? é, A pessoa não vê, né, Caio? Acha que, eu não tem riqueza na minha vida. Não, é porque você está programado para só ver pobreza. Esse é o problema. Você precisa se isso. tratar, Programação. cara. Exato. Exatamente. Tem gente que Então, só vê, eu só vejo pobreza. Se você está programado a só ver pobreza, quando você começar a ver riqueza, você vai olhar para o céu e vai dizer, que céu bonito, ó, isso aqui é uma riqueza, e você vai começar a atrair. Aí você vai ficar exato. cada vez mais, sua mente vai começar a descartar a pobreza e olhar para o lado da riqueza. Então, você quer ser rico? Esquece, deixa de ficar olhando para o lado da pobreza, só olha para o lado da riqueza. Uhum. Não é ficar pensando, ai, eu sou pobre, e agora eu estou lascado. Não, você tem que começar a se sentir rico, e aí as coisas vão acontecendo. E acontecendo, você vai Isso. cada vez mais subindo. E quando você tem um problema com bloqueio de autoimagem e identidade, você se enxerga muito pobre. Então, o problema da pessoa que se enxerga pobre é que ela está bloqueada por um bloqueio chamado identidade. Por segundo, eu colocaria autoimagem, por terceiro, escassez. Por que o primeiro é identidade? Porque você não sabe quem você é de fato. Quando você entende que quem te chamou aqui escreveu exatamente o que você é, e você está se limitando no que o sistema fala que você está se alienando ao sistema e deixando de lado aquilo que quem te chamou fala que você é. E o O que real é, Caio? propósito. Que quem me chamou fala que eu sou. Você, em Gênesis 1:23, você vai ler que você é imagem e semelhança do Criador. Se você é imagem e semelhança do Criador, o Criador ele tem 2 olhos, ele tem um nariz, ele tem uma boca, ele provavelmente tem essas características físicas que todos nós temos. O Criador, ele escreve que você é imagem e semelhança dele, e você está bloqueado em não entender isso. Então, você veio para ser governante, você veio para dominar sobre o ouro, sobre a prata, sobre a terra, sobre as aves, sobre o mar. Então, você está com o pé acima da terra. Então, você governa sobre a terra. Você é um general do reino. É isso que Gênesis 1:23 Um vai príncipe. falar da sua É um príncipe. identidade. E as pessoas que têm essa energia de pobreza, né, que é o estado de improdutividade, ela está longe da identidade real dela. Ela não se enxerga uma pessoa governante, uma pessoa que veio para dominar sobre o ouro, sobre a prata, sobre o mar, sobre as aves, sobre os peixes. E aí ela não Exatamente. entende esse poder de governo que ela possui. Então você, que agora está ciente da sua identidade, saiba que você é um general do reino, você é um governante sobre a terra. Você veio e foi escolhido para estar aqui para governar o ambiente que você está. Inclusive, eu ensino meu filho todos os dias, pequenininho de 4 anos, eu falo, filho, você é um governante. Fala, eu sou um governante. Ele pequenininho fala, eu sou um governante. E eu, Exatamente. pois é, quem está governando esse ambiente aqui é você. Você é um líder, você é um general. Eu falo todos os dias para ele. E eu, É até interessante, né, cara? Que teve um pequeno trecho que eu vi que o cara diz assim, que um cara num podcast ele até falou, achei interessante ressaltar. O cara fala assim: Deus, ele é um rei. Lá no céu, só quem reina é ele. Então, o que é um príncipe? E nós somos príncipes. O que são príncipes e princesas? Príncipes são pessoas que são filhos do rei. Então, o que acontece? Eles só vão reinar quando o rei morrer, quando não existir mais um rei para reinar. E aí é substituído o cargo, o príncipe vai virar rei. Só que acontece, Deus nunca vai morrer. Ele nunca vai morrer. Ele não tem como morrer, é impossível. Então, Deus criou a terra para a gente governar. Então, é uma extensão do reino. Então, ele disse: eu vou criar a terra e você vai governar. E nos deu a terra, é um presente de Deus. Mas o homem jogou fora. Descarta isso, não interpreta. Então, nós somos governantes, nós estamos aqui para governar. Aí, Lucas, mas eu sou uma ovelhinha. Você, beleza, quer se considerar ovelha, beleza, não tem problema. Mas entenda que Deus vê você maior do que você se vê.
E tem pessoas que se vê como coitado, tem coisa religioso que eu não aceito. O cara vai para a igreja e fica, eu sou isso, eu sou aquilo. Cara, para com isso, cara. Deus tem vergonha disso. E beleza, porque ele vê você como governante. Ele disse, o que é isso? Eu trouxe meu filho para governar e é isso que ele fica fazendo. Chamando de pobre coitado, pô. Se enxerga. Se enxerga, pô. Exato. E sabe o que é que distancia as pessoas do cristianismo? Que eu não falo religião, tá? Lembrando que eu sou antirreligioso. Cristianismo. O que distancia as pessoas do cristianismo é o fã-clube. São, de fato, as religiões que querem impor que você vai para o inferno, porque você tem um alargador, você tem não sei o quê, uma tatuagem, porque tem religião que não deixa cortar o cabelo, tem religião que você não pode usar roupa tal, roupa X, Y, e te limita, fala que você está pecando, que você vai para o inferno. Então a religião, na minha opinião, ela está condenando as pessoas mais ainda ao inferno, ao invés de salvar vidas. Inclusive teve um vídeo que viralizou, tá? Com todo respeito às religiões, viralizou de um pastor na praia com a criança no sol, pregando a palavra, e a polícia chegou para deter aquele pastor. Cara, aquele pastor ali, ele tá passando por problema psicológico, cara. Pois é. Ele precisa de ajuda psicológica. Aí ele tá queimando o filme do cristianismo. As pessoas pensam que ser cristão, eu não sei se você chegou a ver esse vídeo. Eu acredito que, como viralizou o vídeo, muita gente deve ter visto. Foi em Balneário Camboriú, na praia de Balneário Camboriú. O cara então, deixando uma criança recém-nascida no sol, pegando sol ali e com a Bíblia na mão, igual um louco, a Bíblia toda amassada. Cara, é por esse tipo de gente que as pessoas não se tornam cristãs. Por causa desse tipo de gente que as pessoas olham para o cristianismo com medo. As pessoas têm medo do cristianismo por conta de religião, que é o fã-clube. Quando a gente entende o que Jesus veio fazer aqui, a gente vê que esse cara não tá coerente com o que Jesus quer que os seus seguidores façam, sacou? Eu acredito que você saiba o vídeo que eu tô falando, eu acredito que você deva ter alguma opinião referente a isso. Jesus já não, sim, cheguei a ver. E tem pessoas que falam, Jesus criou tal igreja, Jesus não criou nenhuma igreja. Jesus não criou igrejas separadas, negócio de igreja. Ele não precisa disso, cara. Para você crer em Deus, para você amar a Deus, a sua casa, você consegue ter uma boa comunicação com Deus, invejável por muitos religiosos. Então, não estou dizendo isso para criticar se ser religioso, não quero te ofender. O que eu estou querendo dizer é, cara, de ser religioso. Acredita, beleza, você não acredita em Deus, agora não segue uma doutrina só porque alguém te impõe. Isso. Vai pela Bíblia. A Bíblia é a base. Mas se você não lê a Bíblia, você vai ficar alienado de certas igrejas. Não estou dizendo que as igrejas são erradas, mas em certas pessoas com mais intenção, que agem de forma maliciosa para te manipular. Você pode ver isso desde o começo do século. Desde o começo, Egito, vem aí a Roma, vem aí... Cara, veja, observe. Então, lê a Bíblia. A Bíblia está aqui, a igreja está aqui. Não existe. Exato. Eu vi um padre falando que diz assim, tem gente que só seguia pela Bíblia, mas a igreja é a base de tudo. Não, cara. Não. Não é a igreja que criou a Bíblia. Ele disse que a igreja criou a Bíblia. Não tem sentido isso. A Bíblia é a base das igrejas. As igrejas têm que seguir a Bíblia. É a palavra de Cristo. É a palavra de Deus. Inclusive, até onde eu sei que a religião, antes de Cristo, foi muito corrompida pela política. A política começou a manipular a religião a favor dela. No caso, os monarcas, né, que na época era monarquia, os governantes eram reis, né, eles manipulavam toda a religião a seu favor. Então, a Constituição e as leis e os dogmas que possuíam naquela época eram todos ligados à religião. Sim, é verdade. E as religiões foram corrompidas. Jesus veio para derrubar as placas das igrejas, né? Até onde eu lembro que eu estudei, dentro do cristianismo manifestante, né? Esse cristão que se manifesta contra as religiões, que prejudica a salvação de muitas pessoas, que fica carregando a imagem da cruz e a imagem de Cristo e seguindo o Velho Testamento como dogma. Então, é uma questão assim, cara, que a gente acabou saindo até do tema da live, né? Mas a gente tira um dia, a gente pode até tirar um dia
para falar exclusivamente sobre isso. Exclusivamente sobre isso aí. Eu acho interessante, um ponto bom. Se você estiver aqui pela live, se tiver vontade de um dia a gente falar só sobre a Bíblia, que vai ser importante, comenta aí. Você curtiria uma coisa assim? Então já escreve aí para mim. E uma coisa bem interessante que eu quero falar, eu acredito que a Isabel já falou aqui, já informou que a gente passou já mais de uma hora. Eu já vem É. uma hora e meia já, viu? Então, Uma assim, hora e meia. voltando aqui, Não sei como é que o Instagram derrubou ainda. Então, eu não estou querendo dizer que existiu o cristianismo antes de Cristo vir. O cristianismo veio depois, tá? É porque às vezes a gente vai entrar no assunto e não conclui o assunto, aí fica pelas metades, né? Então, a Sim. gente pode até, inclusive, marcar de fazer uma live só desse assunto, para a gente não fugir do assunto da live, beleza? Vamos marcar então. Vamos tirar um dia para falar sobre isso aí. O que é que você acha, pessoal? Vocês que estão vendo aí, comenta aí. Vocês gostariam de um dia para a gente falar só sobre os princípios bíblicos? Podem falar só sobre Salomão. Salomão, um grande rei. Eu acho que tem muitos conhecimentos, vários bilionários leem Salomão. Será, Lucas? Você não entende, Com cara. Você não entende. Ah, mas tá certeza. lindo a Bíblia aí. Um cara que escreveu 3 livros na Bíblia, né? Que é Cânticos, Eclesiastes e Provérbios. Filho de Davi. Exatamente. Davi, um grande rei que a gente já sabe bastante da história de Davi. A gente pode estar falando, sim. Inclusive, eu estudei bastante toda a história de Davi, de Salomão, dos 3 livros Será que ele anotado. carrega. Li bastante, inclusive. Gosto muito dos livros de Salomão. Inclusive, o Salomão, nos 3 livros que ele escreveu, ele está em versões diferentes, com personalidades diferentes. Né? O Sim. Salomão ali de Cânticos, ele está um Salomão mais adorador à criação de Deus, ao próprio Deus. Já em Eclesiastes, ele está bem revoltado, ele está bem irado, ele está bem crítico com todo o ecossistema da natureza, do mundo espiritual. E em Provérbios, ele está um Salomão inteligente, um Salomão sábio, um Salomão que consegue estar mais maduro. Então, é Amadurecimento. interessante É esses 3 interessante. livros dele, que são personalidades e identidades diferentes que ele apresenta, né? E nos 3 livros ele ensina muito. É muito bom. Mas é isso, irmão. Então, vamos tirar um Desejo, dia para para falar a gente não sobre isso aí. fugir, para a gente não fugir muito do tema da live, desejo é isso. A gente teve que falar do mundo espiritual porque não tem como fugir disso, né? É verdade, Caio. E é verdade. E eu gostaria, cara, que enquanto eu vou colocando aqui um comentário bem interessante, eu gostaria que você aproveitasse e já fizesse um convite para o pessoal entrar na nossa comunidade aí, enquanto eu vou colocando o link aqui. Então, bacana. Todo mundo aí que está curtindo esse tipo de conteúdo, um conteúdo autêntico, que a gente está transbordando aqui, eu e o Lucas, as experiências da nossa vida, sobre o campo de batalha que a gente vem passando todos os dias para almejar o sucesso, e não é nem o começo. Eu convido vocês aí para estar participando do nosso grupo, que a gente vai estar transbordando conteúdo ali todos os dias, conteúdo ativacional, conteúdo direcional para você conseguir se programar ali mediante as tarefas do dia a dia. E também vamos estar transbordando ali experiências, livros, podcasts, mentores e vários outros tipos de links e conteúdos, né, no termo geral, aí para a gente almejar esse sucesso e essa prosperidade que a gente prega tanto aqui na live. Não é isso aí, Lucas? Então, já sabe, né, pessoal? Agora é com vocês. Eu vou deixar quero que fazer um link breve lá na bio. Pronto. Inclusive, eu não coloquei na bio ainda. Eu vou pegar o link aqui, vou colocar lá na bio para a galera entrar. E na bio do Lucas já está anexado o link, né, Lucas? Já eu fixei aqui, mas está lá na bio. Está aqui o lembrete. Agora vocês entram na minha bio lá, ou a bio do Caio também. Se vocês estão por aqui, aproveita e siga a gente aí. Como é que você acompanha um conteúdo desse e não está nos seguindo, cara? Pela caridade, né? Eu vou puxar seu pé hoje de noite, viu? Então, já segue aí, entra na comunidade, porque amanhã vai ter outro tema. Então, cada dia a gente está apresentando um conteúdo diferente. Então, vá na nossa comunidade, entre lá, vai ter um link na minha bio, lá você vai lá na nossa comunidade, na do Caio também, ele vai colocar lá,
E aí você entrou na comunidade do nosso WhatsApp, a gente vai estar te notificando, perguntando coisas, como você gostaria, quais são os seus problemas, quais são suas maiores dúvidas e qual é a melhor forma da gente te ajudar. Aí você vai dizer, estou com um problema nisso, Lucas, faça isso. Caio, que tal vocês fazerem uma live sobre isso? Então vocês vão ter essa liberdade lá dentro da nossa comunidade. Então já quero que vocês, ao sair daqui, entrem na nossa comunidade. Amanhã vai ter live também. Convide outras pessoas. Se você está querendo prosperar, cara, você tem uma mulher do seu lado, tem um parceiro, tem um amigo, tem um irmão, que você fica vendo ele numa situação ruim, cara, é dever seu convidar ele, poxa, por que você não convida o cara a prosperar juntamente com a gente aqui, entrar na nossa comunidade e fazer parte do nosso crescimento em conjunto, né? Estamos crescendo juntos e brindaremos, não é verdade, Caio? É isso aí. Lembrando que para você prosperar, qualquer modelo de negócio que você queira desenvolver vai estar enquadrado a ajudar outras pessoas. Não existe nenhum modelo de negócio que você não tenha que ajudar outras pessoas. Não existe. Sempre vai envolver terceiros. Sempre você vai ter que prestar um serviço ou vender algum tipo de produto ou entregar algum tipo de valor para outra pessoa, para você alavancar esse modelo de negócio. Então lembre-se, você precisa de outras pessoas para chegar no sucesso. Não esqueça disso. Você, seja lá o modelo de negócio que for, seja lanchonete, farmácia, padaria, mercado, venda de infoproduto, dropship, o que for, encapsulado, você precisa de outra pessoa para poder alavancar o seu negócio. Então, fazer a coisa ame pessoas, ame processos, ame a responsabilidade, ame adquirir novas competências, ame adquirir responsabilidade, organização, aptidões, estudar, ler livros, e a live parece que vai encerrar porque tem um tempo. Então é capaz o Instagram encerrar aqui na nossa cara, aqui, do nada. Então pronto. Então, assim, eu quero só dar um ressalto aí, Caio, rapidão, que amanhã a gente vai falar sobre fé. Então olha que interessante, o tema de amanhã vai ser sobre fé. Então já está tudo pronto aqui para amanhã a gente falar exatamente sobre isso. Então se você quer amanhã, já convida um amigo seu, cara. Eu estou te dizendo, amanhã vamos falar sobre fé e já vai se complementar com o que a gente falou hoje. Então não perca nenhuma para que você esteja aprendendo. Isso aqui são etapas. A gente está trabalhando nos pilares, depois a gente vai fazer outras lives. Então não perca nenhuma, sempre esteja presente. E as lives que você não conseguiu assistir, eu vou estar jogando lá no meu canal no YouTube, que já está na minha bio, viu? Eu já estou colocando esses vídeos salvos. Se sair do Instagram, sumir, que vai sumir, que eu vou deletar, não sei até quando vai ficar, eu vou deletar e vai ficar lá no YouTube. Eu acredito que o Caio também vai estar lá colocando. Eu vou colocar no meu canal também. Eu sou uma pessoa low profile, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de estar aparecendo demais, porque eu não dependo disso para poder vender e tocar os meus projetos. Tá? Isso aqui é mais uma aptidão que eu tenho, que eu gosto muito de ensinar, de passar o meu conhecimento para outras pessoas que estão no campo de batalha. Então eu acredito que minha missão de vida também é ensinar outras pessoas. Então eu parei. E amanhã a gente... É isso aí. É melhor... Deixa eu ver aqui. Então... a Isabelle falou aqui. Amanhã às 8 horas, sim. Amanhã vai ser de 8 horas. A gente fez de 7 horas hoje por causa do imprevisto. Lucas, não está sabendo disso. Vá para a comunidade, que lá você vai estar sabendo. Então eu acredito, já por mim, eu quero aproveitar aqui, cara, já me despedir aqui. Quero me despedir, dizer exatamente, agradecer por você estar aqui até o final e agradecer pela sua paciência de acompanhar todo esse conteúdo e o seu compromisso, e parabenizando também por isso, que isso é para poucos, a riqueza não é para todos. Como assim não é para todos? Não, é só para aqueles que têm compromisso, é só para aqueles que realmente querem passar pelo processo. Aqueles que querem fugir do processo nunca vão chegar lá. Então, é isso aí. Uma boa noite. Top. Tamo junto, galera. Fica na paz. Contem comigo. Se precisar, é só chamar no direct. E vamos, um abraço. Vamos governar. Sinta à vontade lá também, viu, pessoal? Se sentir à vontade, só mandar mensagem para a gente lá. E vamos para cima, vamos prosperar. Tenha uma ótima noite. E fica com Deus, meu querido. Um abraço. Bora para cima. Prosperidade.